Boas-vindas ao The Foundry by Ford College. Hoje a gente vai mergulhar fundo num tópico absolutamente fascinante: a análise quantitativa da eficiência arquitetural e do desempenho de rede. Na nossa última exploração, nós compilamos um verdadeiro oceano de métricas do validador FireDancer. O grande desafio analítico que temos pela frente agora é enorme, mas empolgante. Como é que a gente traduz toda essa telemetria bruta e fria numa narrativa contundente sobre a eficiência dessa arquitetura? É exatamente essa estruturação que nós vamos desvendar hoje, passo a passo. Mas aí surge uma pergunta fundamental logo de cara. Será que os números falam por si mesmos? A verdade nua e crua, por mais dura que seja para quem adora dados, é que dados brutos são só ruído se não houver uma metodologia sólida por trás. Nós precisamos agir como verdadeiros detetives se quisermos que esses números contem a história real sobre o FireDancer. Sem método, um painel cheio de números impressionantes não passa de uma ilusão. A gente precisa interrogar esses dados. E aqui está o nosso mapa mental estruturado para hoje, quase como uma planta técnica da nossa investigação. Nós vamos cobrir o desafio da interpretação, passar pelos tipos de indicadores, usar uma analogia de fábrica bem legal, ver o FireDancer na prática, forçar as evidências e, por fim, fechar com os próximos passos. Começando então pela nossa primeira etapa, o desafio da interpretação e como transformar esse ruído todo em evidência real. Aqui, a gente deixa de simplesmente coletar telemetria e passa a avaliar ativamente. A premissa de ouro é simples: métricas brutas não são argumentos. Por exemplo, se observarmos que o validador processou mais transações, isso não prova sozinho que a arquitetura é superior, né? Pode ser só uma oscilação na rede. Para construir uma defesa sólida do FireDancer, é absolutamente obrigatório aplicar regras estatísticas e normalizar as cargas de trabalho. Para fazer isso com precisão de engenharia, passamos para a nossa segunda etapa, os tipos de indicadores, onde a gente classifica as nossas pistas. Nossa ferramenta mais letal aqui é o indicador direto. Podemos pensar nele como a arma fumegante na cena de um crime. É aquela métrica ligada de forma direta em mecânica à reivindicação que estamos testando. Se a hipótese é que a arquitetura diminuiu o trabalho pesado do computador para reduzir os cruzamentos de núcleo, as chamadas de sistema, ou syscalls, o indicador direto perfeito é a contagem de syscalls por transação. Se a afirmação for verdadeira, esse número é o primeiro a mudar. Do outro lado, nós temos o indicador indireto, que funciona como uma evidência circunstancial. São métricas de suporte como a latência de cauda P99 ou throughput geral. Elas são cruciais, claro, mas reagem a múltiplos fatores. O sistema pode ficar mais rápido porque a engenharia melhorou, sim, mas também por causa da rede externa. Por isso, o indicador indireto apoia o caso, mas quase nunca consegue ficar de pé sozinho. E não podemos esquecer do grande vilão, o fator de confusão. Imagine investigar um aumento bizarro na lentidão e descobrir que alguém tropeçou no cabo de rede. É uma pista falsa. Fatores de confusão alteram os números sem nenhuma mudança real na arquitetura, e é por isso que a gente bate tanto na tecla de normalizar o ambiente antes de tirar conclusões. Para visualizar essa dinâmica toda, vamos para a nossa terceira etapa, usando um modelo mental muito bacana: a analogia da fábrica. Se a gente imaginar o validador FireDancer como um chão de fábrica super eficiente, as transações são os produtos na esteira e as métricas são os sensores. Temos 3 regras aqui. Primeiro, localizar. Um sensor lá na máquina que sofreu alteração tem muito mais peso que um sensor no final da linha. Segundo, encadear. Se a máquina ficou mais rápida e o tempo total do produto caiu, a gente une essas provas. E terceiro, observar gargalos. Se uma máquina acelera demais, a próxima pode não dar conta, criando um gargalo novo. Entrando agora na nossa quarta etapa, vamos ver o FireDancer na prática com um estudo de caso real. E, aliás, dominar esses conceitos analíticos de Web3 em cenários do mundo real é justamente o grande foco dos programas e da comunidade lá da Ford College. Olhando para os dados de benchmark normalizados, a gente vê um salto claríssimo no rendimento. O baseline padrão atingiu 12.000 transações por segundo. Com a versão experimental do FireDancer, fomos para 13,5, e na versão totalmente otimizada, rompemos os 14.100 TPS. O sinal está aí, mas nós precisamos provar o porquê disso. É na telemetria de suporte que a mágica aparece. As nossas famosas syscalls, que são nosso indicador direto, despencaram de 52 para apenas 28 por transação. E acompanhando isso, o indicador indireto de latência de cauda, P99, caiu de 25 para incríveis 16 milissegundos. Até a utilização de CPU caiu de 78 para 68%. Resumindo, a rede não está só mais rápida, o validador está trabalhando muito mais, mas suando muito menos. Isso é eficiência arquitetural pura.
Partindo para o quinto passo, forçando as evidências, que é onde a gente calcula e categoriza o nosso nível de certeza. Nós precisamos calcular os tamanhos do efeito. E esse número na tela, menos 46,2%, é a queda máxima na quantidade de syscalls por transação no FireDancer otimizado. É um tamanho de efeito massivo no indicador direto e com uma variação tão baixa entre os testes, a gente pode bater o martelo com força máxima. Nossa certeza aqui é altíssima. Sintetizando tudo, olha como a gente encadeia as pistas para criar um argumento blindado. A redução extrema na chamada de sistema dá uma evidência forte. A gente junta isso com as evidências de suporte, que são a queda na latência de cauda e a menor utilização de processador. Sozinha, cada métrica ia gerar debate, mas amarradas dessa forma, elas formam um caso inquestionável de melhoria. O que nos leva, finalmente, à nossa conclusão e próximos passos para a próxima etapa. O objetivo de todo esse trabalho é conseguir entregar uma síntese definitiva, um atestado que diz: a evidência direta mostra que as syscalls caíram em torno de 40%, indicando uma eficiência muito melhor de throughput e latência sob alta carga. É um argumento sucinto, 100% ancorado em dados e o mais importante, totalmente demonstrável na hora de montar as anotações visuais da nossa apresentação Capstone. Para encerrar nosso papo de hoje, fica essa provocação analítica. Quando um gargalo é resolvido brilhantemente assim, onde o próximo vai se esconder? Esse é o ciclo sem fim da otimização. E antes da gente ir, um lembrete crucial para o Capstone final. Revisem rigorosamente a ortografia e a coerência de todos os seus textos e artefatos, ok? Para continuar explorando e dominar ainda mais essas arquiteturas incríveis da Web3, acessem foge.college. Até a próxima exploração!